Peço para que se inscreva no canal, dê like e ative o sininho. Hoje vou falar sobre Cora Coralina, uma mulher guerreira à frente do seu tempo. Cora Coralina era pseudônimo de Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas. Cora Coralina significa coração vermelho, em homenagem ao rio que cruza a cidade natal dela. Uma mulher que nasceu em Goiás em 1889 e morreu em 1985. Essa mulher, ela teve o seu primeiro livro publicado, que foi Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais, aos 76 anos. Carlos Drummond de Andrade foi quem descobriu quem revelou essa mulher, foi responsável pelo seu sucesso, né? Foi ele que a apresentou ao mercado na época. Ele conheceu a obra de Cora Coralina quando ela tinha aproximadamente 90 anos. Ela não se filiou a nenhuma corrente literária, escreveu poesias, cordéis e contos. Eu vou comentar com vocês sobre alguns livros dela. O Menino que Não Teve Medo, do Medo. Meu livro de cordel, que eu achei muito interessante porque em algumas séries se fala, na própria apostila tem a literatura de cordel, então é interessante trabalhar em sala de aula e conhecer também, né? E Cora Coralina, Histórias da Casa Velha da Ponte. Esse livro eu adotei esse livro na escola que eu trabalho, e eu achei muito interessante porque eu já conhecia a Cora Coralina, mas muito mais pelas frases dela, conhecia um pouco da história, mas até então eu nunca tinha trabalhado com o livro dela, né, de proporcionado a leitura para os alunos. Eu achei muito interessante esse livro, Histórias da Casa Velha da Ponte. Nele há 17 contos que traz histórias e personagens que definem o seu estilo. Muitas das histórias terminam de uma maneira diferente, com reticências, para que as pessoas pensem sobre o que aconteceu, né? Alguns contos e trechos me chamaram a atenção, para conhecer um pouquinho da história da época. Por mais que seja num outro estado, é interessante você saber o que as pessoas acreditavam, né? Eu me lembro de ouvir várias histórias da minha avó de assombração, histórias bem diferentes, né? Que era próprio das pessoas mais velhas, né? De contar histórias. E ao ler esse livro, eu resgatei um pouquinho dessas lembranças de ouvir histórias de alma, né? De procissão. E eu achei muito interessante nesse sentido, que claro que pensando como as pessoas pensavam na época, né? Porque são momentos muito diferentes. Eu separei alguns contos para comentar que me chamaram a atenção, que foi O Casamento e a Cegonha, que eu coloquei um trecho. Logo mais aparecia na sala o dono da casa, ansioso e afobado, se desculpando e pedindo ao juiz e ao vigário fazerem o favor de acabar com a festa, porque a noiva estava com dor de parto e a assistente já tinha chegado. Isto é que, daí uma pessoa fala, né? Isto é que se chama aproveitar o tempo, disse um convidado. Numa só festa, casa a filha e chega a cegonha. Então, assim, se for pensar na época em que isso foi escrito, né, era muito difícil uma situação como aquela, né, de o casamento e o parto no mesmo dia, né, e ela conta essa história de uma maneira muito interessante, né, que você fica pensando o que vai acontecer. Então, eu acredito que vale a pena, mesmo comentando alguns contos, o conto como um todo é muito importante. Você aprender mesmo, né, ver como que era a época, porque para a época aquilo era um absurdo, né? Hoje poderia se entender um pouco melhor. Daí tem uma outra história que fala do prematuro, que eu achei as duas bem parecidas, né? Que conta a história de um jovem que ele se envolve com várias moças e depois ele vai embora, né? E daí ele se envolve com uma determinada mulher
que fica arrasada porque ele foi embora e o pai vai atrás dele e ele já estava planejando ir embora de novo. E daí o pai questiona e faz ele voltar, pressiona mesmo, né? E, e daí depois, no final, né, daí passam 6 meses e nasce o bebê. E daí no fim, né, uma das pessoas comenta, né, coitadinho, lamenta Dona Janoca, é, tão forte, tão sacudido e tão prematuro. Então é algo para se pensar. Ai, daí o menino tinha 4,2 kg. Será que era prematuro realmente? Então são questões que ela nos proporciona a pensar e até mesmo ver como que era na época, né? Um outro livro que eu vou comentar com vocês é o meu livro de cordel, que tem 43 poemas divididos em duas partes. Nos primeiros 28 poemas, nos revelam as pessoas, a natureza, os objetos, né? E na segunda parte, a autora faz a retrospectiva autobiográfica, conta um pouquinho sobre ela, né? Algo que eu achei muito interessante da Cora Coralina é a força que ela teve numa sociedade que era machista. Eu cheguei a ver uma entrevista dela, que até sugiro para que vocês vejam no YouTube, uma entrevista dela falando o quanto que foi sofrido para ela de ter pensamentos tão diferentes do restante da família. Ela era muito diferente. E ela viu no casamento, na época, uma forma de fugir daquela situação. Só que ela se enganou, porque foi tão ruim quanto. Porque ela não tinha a liberdade. Até eu vi uma biografia dela que ela foi convidada para participar da Semana de Arte Moderna e o marido não permitiu que ela fosse. Então, era uma mulher à frente do seu tempo, era uma mulher muito sábia, mas não pôde usufruir daquele conhecimento por conta de situações do machismo da época, principalmente, né? Que a mulher, nem todas as mulheres poderiam escrever, né? Se revelar. Eu achei muito interessante, para terminar, Ofertas de Aninha. Achei muito profundo, mesmo no século XXI, isso nos cabe muito bem. É o seguinte: eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida, não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar à palavra e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos, ser otimista. Creio numa força imanente que vai ligando a família humana numa corrente luminosa de fraternidade universal. Creio na solidariedade humana. Creio na superação dos erros e angústias do presente. Tão antigo e tão atual. Obrigada. Até o próximo vídeo. Até mais.